Diferente de muitos dos elfos mais famosos da Terra-média, Thranduil não era um Noldor. Nascido durante a Primeira Era, ele pertencia aos Sindar, os Elfos Cinzentos. Seu pai era Orofer, um nobre Sindar que viveu originalmente em Beleriand, a serviço de Thingol, no reino de Doriath, e a permanência deles naquele reino não duraria muito, pois houve uma rápida sucessão de eventos trágicos durante a Primeira Era. No ano de 503 da Primeira Era, o rei Thingol foi assassinado dentro de sua própria fortaleza, Menegroth, por artesãos anões de Nogrod, devido a uma disputa pelo Silmaril. Após o crime, os anões saquearam a cidade, e no ano 504 da Primeira Era, o neto de Thingol, Dior, Elúquil, assumiu o trono e tentou restaurar a glória de Doriath. Sabendo que Dior possuía a Silmaril, os filhos de Fëanor atacaram o reino no evento conhecido como o Segundo Fratricídio entre Elfos. Doriath foi completamente destruída e desolada, e na véspera de Ano Novo, entre 506 e 507 da Primeira Era, com a ruína total de sua terra natal, Orofer e Thranduil e os sobreviventes de Doriath fugiram em direção ao sul, refugiando-se temporariamente nos portos do Sirion. E em 507 da Primeira Era, ali, Orofer, Thranduil e os demais sobreviventes encontraram um raro período de paz. Longe das grandes guerras que devastaram Beleriand, reconstruíram suas vidas ao lado dos refugiados de Doriath e Gondolin, enquanto tentavam superar as perdas sofridas ao longo da Primeira Era. Porém, a paz jamais duraria para sempre. No ano de 538 da Primeira Era, os portos do Sirion foram atacados pelos filhos de Fëanor, que exigiam a entrega do Silmaril. Diante da recusa de Elwing, teve início o Terceiro Fratricídio, o terceiro e último massacre entre os próprios elfos, registrado na história de Arda. Embora Tolkien nunca descreva diretamente a participação de Orofer e Thranduil durante esse conflito, tudo indica que ambos ainda viviam nos portos do Sirion. Se assim foi, pai e filho sobreviveram a mais um massacre, acrescentando uma nova cicatriz a uma vida já marcada por guerras e perdas. 7 anos depois, no ano 545 da Primeira Era, os exércitos dos Valar finalmente desembarcaram na Terra-média, dando início à Guerra da Ira, o conflito que colocaria um fim ao domínio de Morgoth. Orofer, no entanto, permaneceu afastado dessa guerra. Tolkien nunca explica explicitamente sua decisão, mas seus escritos deixam claro que ele desconfiava profundamente dos grandes senhores Noldor e desejava manter seu povo distante dos conflitos que, em sua visão, haviam levado Beleriand à ruína. E no ano 587 da Primeira Era, após a derrota de Morgoth e o fim da Primeira Era, muitos sobreviventes de Beleriand partiram para Valinor. Orofer, porém, recusou-se a abandonar a Terra-média. Ele liderou seu povo para o leste, cruzou as Montanhas Sombrias rumo à Floresta Verde, onde fundou um reino entre os elfos silvestres. Foi nesse ambiente isolado que Thranduil cresceu, herdando de seu pai o distanciamento dos grandes centros do oeste, o que explica por que ele se tornou mais isolacionista do que Elrond ou Galadriel. Tal postura de Orofer se manteve até que a ameaça do Segundo Senhor do Escuro não pôde mais ser ignorada. No final da Segunda Era, no ano de 3430, Sauron já estava se demonstrando uma grande ameaça à Terra-média desde Morgoth, e foi então que Gil-galad convocou os povos livres contra Sauron e Orofer aceitou. E não aceitou de forma simbólica, ele levou um enorme exército. Segundo Tolkien, as forças do Reino da Floresta eram tão numerosas que chegaram a rivalizar com contingentes de reinos muito mais famosos. Enquanto os inacabados, Tolkien sugere que Orofer não gostava da ideia de ficar subordinado a Gil-galad durante a campanha. Thranduil lutou ao lado do pai, mas a campanha foi devastadora. Na Batalha de Dagorlad, no ano de 3434 da Segunda Era, Orofer liderou uma carga prematura contra as forças de Sauron. O ataque terminou em desastre. O rei foi morto. Grande parte do exército da floresta foi aniquilada. Alguns relatos indicam que cerca de 2/3 dos guerreiros enviados jamais retornaram. Foi uma tragédia que marcou profundamente Thranduil. Com a morte de Orofer, ele herdou o trono, e assim começou seu longo reinado. Após a derrota de Sauron em 3441 da Segunda Era, Thranduil retornou para seu reino, mas o preço da vitória havia sido terrível. Seu povo estava reduzido, famílias inteiras haviam desaparecido. A experiência da guerra transformou seu modo de governar.
Thranduil passou a desconfiar das grandes alianças e das ambições externas. Sua principal preocupação tornou-se proteger seu povo, acima de tudo. Ao contrário de muitos reis élficos que buscavam glória ou expansão, Thranduil concentrou-se em preservar o que restava de seu reino. A partir do ano 1 da Terceira Era, Thranduil iniciou um dos reinados mais longos da história da Terra-média. Durante quase 1000 anos, seu reino prosperou. Mas gradualmente, uma nova escuridão surgiu na floresta. Um ser misterioso instalou-se em Dol Guldur. Por volta do ano 1000 da Terceira Era, descobriu-se que aquele necromante era o próprio Sauron, retornando das sombras. A influência maligna espalhou corrupção pela floresta. Animais tornaram-se violentos, criaturas sombrias multiplicaram-se. A própria floresta começou a adoecer. Foi então que a antiga Floresta Verde recebeu um novo nome, a Floresta das Trevas. No ano de 1050 da Terceira Era, percebendo o crescimento da ameaça, Thranduil tomou uma decisão estratégica. Ele transferiu sua fortaleza para o norte da floresta. Lá, estabeleceu seus salões subterrâneos. Essas cavernas serviam como proteção natural contra ataques. Curiosamente, elas lembravam as cavernas de Menegroth, o lendário reino de Thingol, ancestral cultura dos Sindar. Durante séculos, o Reino da Floresta permaneceu como uma das últimas fortalezas élficas a resistir dentro da própria Floresta das Trevas. A maior participação de Thranduil nas histórias conhecidas acontece durante os eventos de O Hobbit, em setembro do ano de 2941 da Terceira Era. Quando os anões, liderados por Thorin, Escudo de Carvalho, atravessaram a floresta, acabaram capturados pelos elfos, sendo Thorin capturado primeiro no dia 13 e os outros 12 anões no dia 14 daquele mês. Thranduil suspeitava deles e tinha motivos para isso. Historicamente, existiam tensões entre anões e elfos. Além disso, Thorin recusou-se a explicar seus objetivos. Por essa razão, Thranduil ordenou que fossem mantidos presos. Muitos espectadores dos filmes enxergam isso como crueldade, mas nos livros a situação é mais complexa. Thranduil não tortura os anões, nem pretende executá-los. Ele apenas deseja saber o motivo de sua presença em seu reino. Quando Thorin se recusa a responder, permanece preso. Eventualmente, enquanto os anãos foram capturados e mantidos em celas individuais no Reino da Floresta, Bilbo usou um anel para ficar invisível. Ele vagou livremente pelos salões de Thranduil por semanas, sobrevivendo com pequenas porções de comida que roubava das despensas e dos guardas antes de bolar o plano de fuga. Rouba a chave das celas, os solta e então eles escapam no dia 21, ainda no mesmo mês, fugindo usando os barris vazios que são jogados pelos guardas através de um alçapão para um riacho subterrâneo. Segundo Tolkien, os elfos do reino de Thranduil mantinham relações comerciais constantes com os homens de Esgaroth. Os barris que Bilbo usa para escapar eram justamente parte desse comércio, ou seja, o reino de Thranduil participava ativamente da economia do norte da Terra-média. Após a morte de Smaug, em 1 de novembro de 2941 da Terceira Era, uma crise surgiu em Erebor. Acompanhado pelos Elfos da Floresta, Thranduil marchou em direção à Montanha Solitária, para reivindicar a sua parte do tesouro. Antes disso, movido pela compaixão, ele havia desviado suas tropas para conceder ajuda essencial aos habitantes de Esgaroth, que viram sua cidade ser destruída pelo dragão. Mesmo com esse ato humanitário, o rei élfico ainda cobiçava as joias e o ouro de Erebor. Sabendo disso, o exército de humanos, agora liderados por Bard, decidiu-se aliar à marcha do rei élfico para juntos buscarem a reparação do tesouro. Mas, antes que o conflito pudesse explodir, Gandalf agiu como mediador, anunciando que um exército de orcs e wargs, liderados por Bolg, se aproximava. Assim, teve início a lendária Batalha dos Cinco Exércitos. Thranduil lutou ao lado dos homens e dos anãos, e mais uma vez enfrentou as forças da escuridão, mas a guerra contra o Mal Maior ainda estava para se desenrolar. No ano de 3018 da Terceira Era, o isolado reino de Thranduil tornou-se o centro de um dos eventos mais tensos que antecederam a Guerra do Anel. Em março daquele ano, o guardião Aragorn cruzou as fronteiras de Treva-mata, carregando um prisioneiro incomum, a criatura conhecida como Gollum. Capturado nos pântanos após uma longa caçada, o ser esquelético foi entregue aos cuidados do rei élfico, cujas masmorras eram consideradas seguras o suficiente para conter tamanha malícia. Pouco depois, o mago Gandalf chegou ao palácio de Thranduil. O interrogatório foi implacável e os segredos arrancados de Gollum confirmaram os piores temores do mago. A criatura havia sido torturada em Mordor e revelado ao inimigo a localização do Um Anel. Apesar do asco que a criatura causava, Thranduil demonstrou a tradicional compaixão de seu povo,
julgando que o prisioneiro já havia sofrido demais nas mãos de Sauron. O rei ordenou que ele não fosse mantido acorrentado na escuridão profunda. Em vez disso, os guardas permitiram que Gollum subisse nas árvores mais altas da floresta para respirar o ar puro, sob vigilância constante. No entanto, essa misericórdia custaria caro. Meses depois, um ataque coordenado de orcs provocaria o caos nas fronteiras do reino. Apesar de conseguirem repelir o ataque de Dol Guldur em poucas horas, isso foi o bastante para abrir uma brecha, permitindo a fuga de Gollum e forçando Thranduil a enviar seu filho Legolas a Valfenda para relatar o desastre. Após esse ataque, houve um período de calmaria de quase um ano. Foi então que, em 15 de março de 3019 da Terceira Era, enquanto Gondor e Rohan sofriam ataques de Sauron e Saruman, outros exércitos enviados pelo Senhor do Escuro atacavam o norte da Terra-média, que enfrentava batalhas igualmente importantes. O Reino da Floresta sofreu ataques massivos constantes. Os exércitos de Thranduil resistiram bravamente. Após a queda de Sauron em 25 de março de 3019 da Terceira Era, os Elfos da Floresta contra-atacaram. Juntamente com as forças de Lothlórien, destruíram Dol Guldur definitivamente. A sombra que havia assombrado a floresta por séculos finalmente desapareceu. Foi então que a Floresta das Trevas começou a se curar. Só a parte norte permaneceu sob o governo de Thranduil. A região recebeu o nome de Reino da Floresta. Pela primeira vez em muitos séculos, a escuridão havia sido derrotada. Com o início da Quarta Era e o triunfo dos homens, o destino de Thranduil mergulhou nas brumas da lenda. Tolkien jamais revelou se o rei élfico construiu seu próprio barco para se juntar ao filho Legolas nas Terras Imortais, ou se escolheu permanecer para sempre sob as copas da Nova Floresta, deixando seu corpo desvanecer até se tornar um mero fantasma das árvores. Thranduil é muitas vezes lembrado apenas como o rei arrogante mostrado nos filmes, mas a verdade é muito mais profunda. Ele foi um sobrevivente de guerras que destruíram civilizações, um rei que viu seu pai morrer em batalha, um governante que dedicou milênios à proteção de seu povo, e um dos últimos grandes senhores élficos. Poucos personagens de Tolkien carregaram um peso tão grande por tanto tempo. E talvez seja justamente por isso que Thranduil se tornou um dos reis mais fascinantes de toda a história da Terra-média.